Continue abençoando, que Ele fale ao seu coração. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Amém. Gálatas, capítulo 6. Versículos 7, 8, 9 e 10. Amém? Diz a palavra do Senhor: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, nós lemos a sua palavra e agora suplicamos o favor do Senhor em falar conosco. Que o Senhor fale em cada coração dos que estão aqui dentro do templo, dos que estão em casa assistindo, que a palavra do Senhor chegue nos corações e que ela promova a mudança que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Meus queridos, você que pegou o boletim, você viu lá o nosso tema de hoje, os benefícios da generosidade. As mensagens que são pregadas aqui na 8ª Igreja são mensagens bíblicas e nós temos todos os domingos um tema. E neste domingo os pastores estarão falando sobre este assunto tão importante e que nós precisamos aprender a cada dia e colocar em prática. No texto em que lemos, é um texto maravilhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, aos crentes da galáxia, ele dá instruções preciosas para aquela igreja acerca do Evangelho, sobre como viver o Evangelho. Aquela igreja, como toda igreja corre o perigo, aquela igreja estava também correndo o perigo de deixar em segundo lugar a obra de Deus e buscar outras coisas triviais. Então, o apóstolo Paulo, nesta carta, escreve dando ensinamentos preciosos, chamando a atenção da igreja para que a fé daquele povo fosse voltada para o nosso Senhor Jesus, para que eles não deixassem as primeiras obras, para que eles continuassem firmes e não fossem enredados por nenhum tipo de filosofia ou ensinamento errado. E dentre os ensinamentos do apóstolo Paulo, ele diz o que acabamos de ler: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, com certeza ele vai colher. E aí, nós tiramos aqui vários ensinamentos da palavra do Senhor vinda através do apóstolo Paulo. E eu entendo que, irmãos queridos, a colheita sempre é proporcional à semeadura. Não tem jeito, faz parte da lei que Deus criou. E esta proporção, ela é em gênero e número. Se alguém planta milho, ele não vai colher arroz no lugar que ele plantou o milho. Se ele planta feijão, ele vai colher feijão, porque vai nascer um pé de feijão. E não tem jeito de alguém plantar uma semente de uma qualidade e nascer outra. Esta é a lei de Deus, a genética está ali, Deus criou tudo isto.
E então, se a nossa colheita será proporcional à nossa semeadura, eu preciso entender que se eu semear coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu semear amor, se eu semear bondade, se eu semear comunhão, eu vou colher isto. Mas quando nós olhamos para o lado negativo, aqueles que semeiam espinhos vão colher espinhos também. Aqueles que semeiam coisas ruins, erradas, lá na frente, ele vai ter o desprazer de colher esse negócio. É a lei de Deus. Dentre tantas leis que o nosso Deus criou, tem essa também. E as leis foram feitas para não serem quebradas, né? Eu me lembro, eu estava um dia com o pastor Jeremias em um prédio, no centro da nossa cidade, e ele pregando lá. O prédio, estávamos no 5º andar, salvo engano. Ele então disse assim: quem aqui conhece a lei da gravidade? Todo mundo, é claro. Muito bem, se eu chegar ali naquela janela, se eu jogar qualquer objeto ali, ele vai subir ou vai descer? É claro, não precisa nem pensar, ele vai cair lá embaixo. Muito bem, se eu chegar naquela janela e pular, o que vai acontecer? Vai ter um velório hoje. Me lembro que foi a dica lá. E a gente não faz isso, porque nós temos a noção da lei. Nós conhecemos esta lei da gravidade e ela é imparcial. Ela não vai favorecer um em detrimento de outro. Mas eu me lembro que o pastor Jeremias falou: uma criança de 2 anos ou 3, que não sabe o que é a lei da gravidade, se ela chegar na janela e subir, e se a janela não tiver grade, e se ela pular, ela vai flutuar porque não conhece a lei? Ela vai voar porque ela não conhece a lei, então a lei não tem valor sobre ela. Ela não vai voar. Ela vai cair também. E aquela palavra marcou o meu coração. Existem leis que todas as leis, mas algumas leis são aquelas leis que elas não se contradizem de forma alguma. As leis que Deus criou são leis absolutas e nós precisamos observar. Assim como ninguém se atreve, ninguém dá bobeira de tentar desafiar a lei da gravidade aqui onde nós moramos, na terra, nós também devemos pensar nesta lei, a lei da semeadura. A lei que Deus criou, aquilo que nós fizermos, nós vamos colher. A ciência tentou pôr um nome aí, né? A lei da causa e do efeito. Na verdade, tudo aquilo que nós fizermos vai ter um efeito em algum ponto da história. É a lei da semeadura. Nós precisamos entender que temos que plantar para colhermos. O que é que você está plantando? Se você planta milho, vai colher milho. Se você planta arroz, vai colher arroz. Quando você olha para o outro lado da história e você deixa as sementinhas, a plantação de lado, e você olha então para os relacionamentos, você olha para os investimentos, você olha para o reino de Deus e para a sua obra, a pergunta continua: o que é que eu estou plantando? E como eu estou plantando? A colheita é proporcional em número, e também em gênero, e também em número. Quem plantou pouco vai colher pouco. Quem plantou muito vai colher muito. Se eu plantar muitas sementes, e se eu lançá-las ao solo, pode ter certeza que eu vou ter expectativas de colher muita quantidade. Mas agora, se eu pegar a semente e se eu colocar na panela e cozinhar e comer e plantar apenas uma pequena quantidade, na hora vai ser bom, vou ter o sustento, mas eu não vou ter colheita depois porque plantei pouco. Olhando isso para a nossa vida, aqui dos relacionamentos com Deus, no seu reino, com as pessoas, com os irmãos, com a família, a pergunta continua: qual é a proporção da minha semeadura? Qual é a proporção do meu investimento no reino de Deus? Você tem investido na sua família muito ou pouco? Você tem abraçado muito ou pouco? Você tem dado bons conselhos, mais bons, ou você tem dado conselhos mais ruins do que bons?
tem sido a sua posição diante desta lei implacável e infalível da semeadura? Já viu pessoas que não gostam de ajudar ninguém? Não, ele que trabalhe se quiser, eu não vou ajudar ninguém. Está semeando de forma errada, está semeando o veneno. Já viu pessoas que passam perto, e a Bíblia cita alguns exemplos assim, cita o caso daquele moço estrangeiro que estava caído, e o sacerdote passou longe, e o levita passou longe, mas um samaritano veio e ajudou. Ele estava semeando no reino de Deus. O nosso Senhor Jesus nos ajudou a fazer o bem a todos, independente de quem quer que seja. Então nós não temos aquela ideia, não, porque não é crente, não é da igreja, não é da minha família, eu não vou ajudar. No final aqui, no último versículo que lemos, o 10, diz que nós temos que fazer o bem a todos, independente de quem seja, principalmente aos da família da fé. Mas nós precisamos continuar lançando as nossas sementes. A Bíblia diz em Mateus 13:8 que a semeadura varia e é Deus quem dá a bênção. Alguns colhem a 100 por um, outros a 60 por um e outros a 30 por um, mas de todo o jeito vai ter colheita para aquele que planta. Olha para a sua vida hoje, feche os seus olhos por um instante, olhe para dentro do seu coração, medita aí, tem alguma coisa aí dentro que tem te incomodado, que se refere às suas ações, às suas práticas nos dias atuais? Tem alguma prática aí que você tem feito, talvez ninguém sabe, talvez a família não sabe, mas essa prática você sabe que é errado? Querido, você está semeando. As sementes nem sempre são boas, tem semente ruim e vai dar coisa errada lá na frente, pode ter certeza. A lei da semeadura nos faz olhar para a verdade de Deus e nos faz ter o desejo de voltar a caminhar com o Senhor, nos faz ter o desejo de unir a nossa vida com Cristo e andar na presença dEle. Mesmo porque quando nós semeamos, nós estamos ou glorificando ao nosso Senhor Jesus ou zombando dele. Depende do tipo da semeadura. Dependendo dela, eu estou crucificando a Jesus novamente. Quando eu semeio na carne, quando eu semeio o pecado, quando eu semeio a contenda, que o Senhor me livre disto, que o Senhor te livre disto. Nós precisamos semear coisas boas no reino de Deus, de forma que exalta o nome de Jesus. A minha pergunta para você é, ou talvez você faça a pergunta para mim da seguinte forma: pastor, como é que eu posso saber se eu estou glorificando a Jesus com a minha vida, com a minha caminhada de semeadura? É simples. Você imagina, você ora ao Senhor, primeiro você precisa conhecer a palavra, porque sem conhecimento da palavra do Senhor, nós não vamos saber a vontade do Senhor. Então conheça a palavra de Deus, depois você precisa manter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor, através da palavra e da oração, e o Espírito Santo que habita naquele em que Ele salvou, Ele habita em você, vai te direcionar. E então, para muitos casos, você pode perguntar: Senhor Jesus, o Senhor faria o que eu estou fazendo? Então tem hora que a gente faz essa pergunta e a nossa cara queima assim, de vergonha, sabe? Oh meu Deus, mas de jeito nenhum, Jesus jamais faria isso. Então por que é que eu estou fazendo? Eu estou aqui para imitar a Jesus, Ele é o meu mestre, Ele é o nosso Senhor. Nós somos discípulos dEle, nós estamos aqui para seguir as pisadas dEle. Nós precisamos ter Jesus como nosso paradigma. E guarde uma coisa: quando nós fazemos boas ações, boas obras, e quando nós semeamos coisas boas, nós não estamos fazendo isso para garantir a nossa salvação. Tem muita gente que pensa muito errado sobre isso.
Algumas pessoas me disseram: pastor, eu acho que a salvação depende da minha caminhada reta e de eu evitar de pecar. E eu costumo dizer: nada disso. A salvação ou a condenação depende de uma coisa: se a pessoa recebeu a Jesus como Senhor ou não. Isso é que vai definir a salvação. Mas e a minha caminhada de santidade, pastor? E a minha caminhada em retidão, fazendo coisa certa e semeando boas sementes? Nós não semeamos boas sementes para comprar a salvação. Nós não semeamos boas sementes e fazemos boas ações, e nós não damos bom testemunho do Evangelho para ganhar a salvação. Ela já foi ganha. Nós fazemos tudo isso, semeamos coisas boas para glorificar ao nosso Senhor, que já nos garantiu a salvação. Na verdade, é um tributo que nós entregamos a Ele, é um louvor, é uma vida de adoração o tempo todo, e não uma vida para tentar ganhar a salvação. Muda o foco. Tem muitas religiões que ensinam por aí que deve fazer boas ações, boas obras para ganhar alguma coisa, para ganhar a salvação, para ganhar a vida eterna. A Bíblia não ensina isso nunca. A Bíblia diz: receba Jesus como Senhor e você terá a vida eterna. Uma vez que eu tenho a vida eterna, então eu vou querer glorificar a esse Senhor. Como é que eu vou glorificá-lo? Através da sua vida prática, da semeadura que você faz a todo instante sem ver. Amém? Outra coisa, e a pergunta continua: o que é que você está semeando? Nos dias atuais, eu poderia perguntar: o que é que você já semeou? Seria a mesma pergunta: o que é que você está colhendo? Quem semeou lá atrás pode ser que esteja colhendo hoje. Mas você pode mudar isso. Se você mudar a sua semente hoje, você vai colher lá na frente. O que é que você está colhendo? Eu não vou perguntar o que é que, o que é que você está semeando. Não vou perguntar o que você semeou, porque não dá para voltar lá atrás e mudar a semente. Não tem jeito. Semeou, está semeado. Portanto, aquilo que o homem fizer, o homem vai ter que prestar contas, mas você pode mudar o rumo do seu futuro, você pode mudar a sua história, você pode abençoar a sua geração, você pode tomar uma decisão hoje de mudar o rumo da sua vida. Troque as sementes, aquela que não edifica, aquela que não é boa, aquela semente que é da erva daninha, que é de espinhos e abrolhos, aquela semente que é da corrupção, que é da carne e dos prazeres transitórios. Sufoque essa semente, não lance ela. Mas a semente da paz, do amor, de abraçar, de falar do amor do nosso Senhor Jesus, aquela semente de investir no reino de Deus, investir financeiramente no reino de Deus e na igreja do Senhor Jesus, aquele desejo de ver a obra crescendo através da sua prática diária, através do seu investimento material. Essa vontade precisa aumentar no seu coração e você precisa partir para o campo da semeadura e semear. Quem faz o bem, colherá o bem. Quem faz o mal, colherá o mal. Esta lei é irrevogável. Nós precisamos observá-la. No versículo 8 diz aí que existe o semear na carne e o semear no espírito. Diz aí: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito aí com E maiúsculo, Espírito Santo, o que semeia para o Espírito Santo, colherá a vida eterna. A pessoa tem, no campo da semeadura, nesta área de ensino, ele tem duas opções só: ou ele semeia para a carne, ou ele semeia para Deus, para o Espírito Santo. Diz aqui, na Bíblia da linguagem de hoje, diz que se ele semear no campo da carne, nesse campo onde ele semeia, dali ele vai colher corrupção, ele vai colher muita coisa ruim. Mas se ele semear no campo do Espírito Santo, se ele semear no campo de Deus,
ele vai colher as bênçãos que Deus tem reservadas para ele. E às vezes a pessoa passa muito tempo semeando de forma errada. Lá na frente ele vai perguntar: Senhor, mas por que é que está acontecendo isso? Eu já vi alguém se perguntar, e há pouco tempo alguém me perguntou: pastor, eu estou com um problema grave no pulmão, eu fumei a vida toda, a vida inteira, pastor, agora que eu estou condenado pela medicina à morte, é que eu parei, mas Deus tem que fazer um milagre nesse negócio. A gente às vezes não fala, porque nem tudo que vem à mente a gente deve falar, mas lá no coração fica o seguinte pensamento: você quebrou a lei. Deus não fez o pulmão para você jogar lá dentro lixo, como que chama as propriedades? Nicotina, alcatrão, isso mesmo. Deus não fez o pulmão para receber essas coisas. Deus fez o pulmão para receber ar, oxigênio e puro. Está difícil a gente respirar um ar puro hoje, quem dirá se jogar lá dentro essas coisas, esses lixos. E então, quando se quebra esta lei, pode ter certeza que vai ter um problema de saúde, vai ter uma coisa lá na frente que vai afligir demais. E depois, então, nós não podemos dizer: Senhor, por que é que o Senhor deixou isso acontecer? Por que foi que o Senhor deixou este problema no meu pulmão vir? Por que que o Senhor deixou? E aí eu vejo Deus assim, vejo no sentido que eu imagino Deus dizendo assim: não foi eu que deixei, foi você. Você mesmo foi quem buscou esta destruição. Eu pus uma lei, eu estabeleci uma lei, mas você quebrou ela, quebrou todas as leis. E então, não quebre essa lei, semeie no reino do Senhor, semeie boas sementes. A sua atitude tem que ser condizente com a vontade do Senhor. Às vezes nós deixamos de fazer a vontade do Senhor porque nós queremos fazer a vontade de alguém que está perto. Eu te faço uma pergunta: quem é que te dá vida e que te sustenta? Quem é que faz o seu coração funcionar e faz você acordar todos os dias? É alguém nessa terra ou é o nosso Deus? Então, Pedro já nos deu a dica quando disseram a ele, no Atos, no Novo Testamento, quando disseram a Pedro: nós proibimos você, Pedro, de pregar essa palavra. Eram as autoridades romanas. E Pedro foi categórico ao dizer: julgai entre vós se é lícito antes, ou justo antes, eu obedecer a vós ou a Deus. Porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido da presença do Senhor. Então, queridos, nós estamos aqui nessa terra para agradar, para adorar o nosso Senhor. E você precisa levar as pessoas a adorar ao Senhor. E às vezes, os caprichos malignos semeados nessa terra fazem tantas pessoas influenciarem outras pessoas a caírem e a deixarem de olhar para o nosso Senhor e sua palavra e sua bondade e fazer as coisas erradas que o mundo exige. Às vezes essas exigências são para um aparente bem que vai nos sobrevir. Já ouviu alguém dizer: você precisa contar essa mentira e essa, e eu vi até alguém escrever: eu vou escrever para você não esquecer, é assim que você vai ter que falar lá. Aí a pessoa diz: não, mas isso é mentira, como que eu vou falar isso? Pois é, você quer a bênção, você quer receber o benefício, você quer conseguir o que você deseja, então tem que ser assim. Queridos irmãos, ali você está diante de um paradoxo. Ou você satisfaz o seu ego e as pessoas que estão ao seu redor, ou você olha para cima e você então assenta no seu coração a determinação de que você vai agradar ao seu Senhor em detrimento de qualquer outra coisa. Aí alguém diz: olha, se você falar a verdade, você vai agradar a Deus, mas você vai perder a bênção aqui. Agora, se você falar mentira, você vai conseguir a bênção aqui, você vai desagradar a Deus. O que você faz? Qual seria a sua atitude?
São decisões que tiram o sono das pessoas. Pessoas que procuram seus conselheiros para saber o que é que ela vai fazer em uma situação desta. Ou agrada a Deus, ou resolve a sua vida aqui nessa terra. Meus queridos irmãos, eu quero lembrar-lhes da palavra do nosso Senhor Jesus, quando Ele disse: o que adianta, e foi uma pergunta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar dinheiro, o homem ganhar saúde, os benefícios, e ele ganhar um conforto transitório, mas que o final deste caminho é a morte? O nosso Senhor também disse que há caminhos que parecem retos aos homens e parecem perfeitos, mas o cabo dele, o final dele, vai dar em morte. É a lei da semeadura. Então não olhe só para agora. Um conselho de pastor para você: não olhe só para a situação atual. Não olhe só para o que está acontecendo nesse momento. Tente vislumbrar o seu futuro também. E não fique só no futuro também, humano aqui nessa terra. Vislumbre a sua eternidade também com o Senhor. Você está fazendo algo que vai lhe trazer um bom futuro, mas esse bom futuro vai te dar uma eternidade que Deus vai se agradar de você. No final das contas, vai sobrar você e Deus. Vai passar o dinheiro, vai passar a saúde, vai passar a casa, vai passar o carro novo, vai passar tudo. No final das contas, tudo passará. Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quero te dizer que no final das contas vai restar você e o seu Senhor, você e o grande juiz. Jesus Cristo, nosso Senhor, virá como juiz, e eu diante dele naquele dia vou ter que prestar contas. Meus queridos irmãos, naquele dia eu estava pensando: que é que vai ter valido a pena as falcatruas lá atrás, o dinheiro que eu ganhei, seja ele lícito ou não? Na verdade, naquele dia nada disso vai valer nada. Olhe para frente, olhe para cima. Não fica só olhando para a situação agora, não. Olhe tudo, pondere, pese, peça ao Senhor para que te dê uma balança de precisão para você conseguir identificar a vontade dele e o que é que vai agradá-lo. E você parta sempre no rumo que agrada ao nosso Senhor. Caminhe sempre na direção que vai glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor, esse rumo que eu preciso tomar vai glorificar o nome do Senhor. Pastor, mas eu vou sofrer tanto nesse rumo. Sofra, irmãos. Sofra o dano. Sofra a perda. O negócio é caminhar com Jesus. Os que saem chorando enquanto semeiam voltarão trazendo os seus feixes com júbilo. Não olhe só para o choro de agora, olhe para o júbilo que você vai ter lá na frente. Essa é a lei da semeadura. E a palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 9 diz ainda: não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Queridos irmãos, interessante, não cansemos de fazer o bem. Sabe que fazer o bem cansa também. Já cansou de fazer o bem para alguém? Já passou no seu coração assim: eu também não vou ajudar mais ninguém, porque ninguém merece nada, ninguém é grato pelo que a gente faz. A gente ajuda, o sujeito nem agradece, acha que é um dever, e eu não tenho dever de ajudar ninguém, eu não vou ajudar mais. Já cansou? Não vou nem perguntar quem que já cansou. A palavra diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Querido irmão, não cansa não. Não cansa não. Continue fazendo. Fez o bem, ninguém reconheceu, ninguém te aplaudiu.
É o outro lado, você está caçando aplauso também? Está caçando aí que alguém te elogie, dizendo, oh, que coisa boa, você é digno de eu te adorar. Não, nós não queremos isso, nós não queremos adoração de ninguém. Quando nós fazemos o bem, queridos, nós estamos fazendo o bem olhando para Jesus. Eu já falei isso aqui. Nós estamos fazendo o bem para adorarmos o nosso Senhor. Nós não adoramos a Jesus somente quando estamos aqui dentro do templo com as mãos erguidas e cantando que Ele é santo, santo. É um tempo de louvor e de adoração, mas nós adoramos ao Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa prática diária. Nós adoramos ao Senhor com as nossas decisões, ações, com os passos que damos e tudo que fazemos. E então nós precisamos entender que fazer o bem, na ótica bíblica, é diferente da ótica de tantas outras religiões. Fazer o bem para a igreja significa, nós fazemos o bem porque já fomos salvos, e nós vamos louvar ao Senhor com o bem que fazemos, é o mínimo. Outras religiões dizem, nós fazemos o bem para sermos salvos, mas a igreja não é salva pelo bem que faz, a igreja não é salva pela forma com que ela vive ou caminha, ela tem um chamado para caminhar em Jesus nosso Senhor, mas ela é salva porque recebeu o Salvador. Quem salva é o Salvador, nosso Senhor Jesus. Agora, como que está a sua vida de adoração e de louvor a Ele? Você tem conseguido adorar ao Senhor Jesus com as suas práticas diárias? Cada passo que a gente dá é uma semeadura. Um copo d'água que você dá para alguém, água fria que você dá, Jesus Cristo disse, não ficará sem recompensa aquele que der um copo de água fria. E aquele que recebe um profeta, como profeta, receberá galardão de profeta. Nós precisamos entender que o nosso Senhor tem olhos que está sobre todos nós. Ele vê o oculto e o escondido. Há sementes que são semeadas na calada da noite, nos momentos de escuridão, de densas trevas, quando não tem ninguém perto, e às vezes nós pensamos, às vezes as pessoas pensam, não, eu vou lançar essa semente que não tem ninguém vendo mesmo, esse negócio é de destruição. Jesus está vendo. Quando eu viajo para fora de Minas Gerais, ou até para fora do Brasil, eu não posso pensar, não tem ninguém da oitava me vendo aqui, então eu posso ficar mais light, né? Não, eu não entendi nada. Não é ninguém da oitava que me dá vida? É Jesus. A oitava só existe porque tem um Senhor, e vivemos em prol dele. Então, o meu temor e a minha reverência tem que ser o Senhor sempre, e Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está na China, Ele está no Japão, Ele está na Coreia do Norte, do Sul, Ele está em todos os lugares. E o salmista já tinha perguntado, para onde me ausentarei da Tua presença, ó Deus? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha morada no profundo abismo, no abismo, lá também estás. Não tem onde se esconder. O nosso negócio é com o nosso Deus. O relacionamento com os homens é consequência do relacionamento com Deus. Porque primeiramente o nosso negócio é com o nosso Senhor. E eu quero encerrar dizendo, o generoso, no tempo certo, vai ceifar, no versículo 9. Mas tem um detalhe, está escrito aí na parte final desse versículo, a parte B, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Depois de dar a recomendação de não nos cansarmos de fazer o bem, ele diz, porque a seu tempo ceifaremos, vírgula, se não desfalecermos. Você vai ceifar. Mas está demorando, eu faço o bem desde que eu nasci. Eu tenho certeza que você e eu não fazemos só o bem.
Nós precisamos fazer mais o bem, mas se a gente não tratar, o mal que está dentro de nós vai nos impulsionando, e às vezes vem sentimentos e pensamentos dentro de nós, e nós somos assim, essa luta o tempo todo, luta a carne e o espírito. Paulo já tinha dito isto: miserável homem que sou, dentro de mim tem duas forças poderosas que guerreiam entre si. Por um lado tem o bem que eu quero fazer, mas o bem que eu quero eu nunca faço. Por outro lado tem o mal que eu detesto, mas este eu sempre faço. É assim, irmãos. Quando você recebeu a Jesus como Senhor, entrou uma força que você não tinha, um poder, entrou uma presença dentro de você que não existia. Eu que estava entregue, você que estava entregue à morte e ao pecado 100%. Antes de conhecermos a Jesus, nós errávamos, pecávamos e nós não estávamos nem aí. A consciência não doía e nós não tínhamos a consciência do que era pecado, e pecar era normal. Estávamos caminhando para a morte, para o cemitério espiritual. Mas quando Jesus entrou no meu coração e no seu, Paulo disse que um poder diferente tomou conta de nós. E agora nós temos uma força dentro de nós que guerreia contra a força do pecado e da carne. Então o crente está em guerra o tempo todo. E quem não é crente? Não, está já entregue à morte e à destruição. Agora quem nasceu de novo está em guerra, porque a velha natureza continua. Mas ele nasceu de novo e tem uma nova natureza em Cristo. Ele continua sendo pecador, continua ainda tendo as mesmas tentações, mas o diferencial é que ele está em guerra, porque o Espírito Santo dentro dele o ajuda a vencer. O Espírito Santo lhe mostra o erro e então lhe dá discernimento para ele fugir daquele erro, e o Espírito Santo vai cobrando de nós, na medida em que erramos, o arrependimento. É a única diferença. E nota bem, se o crente não consertar sua vida com o Senhor, ele é crente, é salvo, ele nasceu de novo. Se ele não consertar sua vida com o Senhor, ele não vai para o inferno, porque se ele já foi salvo, o Salvador é Jesus, e o Salvador não perde batalha. O nosso Senhor Jesus não manda para o inferno quem ele salvou. João 10, 27, 28 e 29, Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém as arrebatará. E Paulo também disse, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação para quem foi salvo e nasceu de novo não existe. Mas correção existe. Se você pesquisar na Bíblia, correção vindo de Deus, Deus só fala para filhos. Deus só fala para os seus filhos. A condenação é para o filho do outro, mas a correção é para o filho de Deus. E aí então, aquele que já recebeu Jesus tem a salvação garantida. Posso viver no pecado? De maneira nenhuma. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vamos usar da liberdade para dar ocasião à carne. E se eu continuar vivendo no pecado? Aí o Senhor então corrige aqueles a quem recebe por filho e aqueles a quem ele ama. Apocalipse 3,19, o Senhor só corrige a quem ele ama e quem ele recebe por filhos. Hebreus 12, versículo 5 em diante, diz lá que assim como um pai corrige o filho a quem ama, assim Deus corrige os seus filhos. Mas se alguém está sem correção, então esse alguém não é filho. A correção de Deus dói. E há casos na Bíblia que Deus corrigiu tão severamente que a pessoa morreu, teve morte prematura, aos nossos olhos, é claro. Lembra dos filhos de Arão? Os meninos morreram na hora, lá no templo. Foram condenados. Eu vejo ali mais uma cena de correção. Lembro daquele rapaz chamado Uzá? Os bois tropeçaram, a arca foi cair, Uzá foi segurar a arca, mas Deus já tinha dito, ninguém toca na arca. E Deus matou o menino na hora. Correção. Pastor, mas isso é o Velho Testamento. Quero ver o Novo. Mas no Novo também temos casos. Ananias e Safira. Lembra deles? Mentiram ao Espírito Santo. A Bíblia diz que eram crentes, eram discípulos, mas contaram mentira. E Pedro falou assim, por que você mentiu? Mentiu não foi para mim, foi para o Espírito Santo. E o moço caiu para trás na hora. A mulher dele chegou 3 horas depois e não sabia de nada, e ela foi contar a mesma mentira que já tinha combinado com o marido. E Pedro falou assim, por que você deixou o diabo entrar no seu coração? O
os que sepultaram seu marido estão aqui. Ela nem sabia. E eles vão te levar também. A mulher, puf, e foi sepultada. Mas em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, diz lá: um rapaz que estava em pecado terrível na igreja de Corinto. Terrível, terrível aquele pecado. E Paulo diz assim: a sentença é essa, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas o espírito desse rapaz vai ser salvo no dia do Senhor Jesus, porque ele era filho. A correção de Deus corrige, e ainda bem que Ele corrige, porque Ele é Pai. Deus corrige para não mandar para o inferno. Deus corrige porque Ele tem compromisso. E a correção de Deus é de acordo com a nossa semeadura. Quem semeia para louvor do nome do Senhor não tem correção sobre ele. Mas quem semeia vento vai colher tempestade. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você nesse instante. Como tem sido a sua semeadura? Quais são os seus atos, ações, suas atitudes atuais? Você tem semeado no reino do Senhor, na igreja do Senhor Jesus? Você tem investido tempo em ministérios? A igreja não é formada só pelos pastores e líderes de frente. Você, na verdade, todos têm que ser líderes na igreja. Seria bom que fosse. Você tem servido ao Senhor com seu tempo? Você tem servido ao Senhor com os seus recursos, seus dízimos e ofertas? Isso tudo faz parte da semeadura. Você tem servido ao Senhor com a sua bondade, com o seu testemunho, fazendo bem para quem não merece? Porque fazer o bem para quem merece, isso a gente já faz naturalmente para os filhos, para a esposa, para os pais. Mas fazer o bem para quem você não conhece também, isso é semear no reino de Deus. Deixa o Senhor Jesus te usar para que a generosidade que Ele colocou no seu coração seja uma ferramenta poderosa para abençoar vidas. Senhor Jesus, que a bênção do Senhor venha nessa manhã sobre todos os teus filhos que aqui estão. Que o Senhor alcance cada um segundo a sua graça e misericórdia. A sua palavra falou sobre atitudes, sobre ações, sobre decisões. Tudo isso faz parte da semeadura que faremos no campo onde estamos. Senhor Jesus, não permita que a nossa semente seja rejeitada pelo Senhor, porque o Senhor sonda o coração e sabe o propósito também de cada uma. E eu peço ao Senhor agora que sonda o coração deste homem e dessa mulher e coloque aí dentro uma resolução definida de adorar ao Senhor incondicionalmente, até no meio da dor, Senhor. Nós podemos semear. Até no meio de lágrimas e de sofrimento, nós vamos semear. Senhor, mas a nossa semente nós queremos receber do Senhor, receber a graça de ter o Senhor como provedor da nossa sementeira, para que nós semeemos com sabedoria a semente boa, a semente que glorifica o nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Cancela, Jesus, aquela semeadura errada que o teu servo fez. Não deixa aquilo florescer, não. Perdoa, Senhor, e dê um novo rumo a partir de agora. Dê novas sementes, novas vontades, novas estratégias. Senhor Jesus, e que nós colhamos nesta vida ainda a bondade do Senhor. Na terra dos viventes ainda veremos a bondade do Senhor. E finalmente estaremos contigo para sempre. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus.